Iniciamos a nossa 11ª aula, tratando aqui agora de cumprimento do testamento. Vamos então examinar na aula de hoje aquela fase em que a manifestação de vontade do testador, expressada num negócio jurídico, vai ganhar materialização, concretude, vai, portanto, ser cumprida. Vamos examinar, então, essa temática a partir de agora. Vejam, então, que, pelo que examinamos inicialmente, a sucessão testamentária tem como instrumento básico o testamento. O testamento é, como vimos, um negócio jurídico. Ele é feito durante a vida e é feito para ser cumprido após a morte do testador. Enquanto vivo o testador, o testamento não tem eficácia, não é, portanto, passível de ser cumprido. Exige, para seu cumprimento, esse fenômeno que é a morte da pessoa natural, do testador. Também, como se trata de um negócio jurídico, ele deve atender exigências legais, que, se não forem cumpridas, que se não forem seguidas, vão trazer consequências de não cumprimento daquilo que foi disposto, ou de alguma das cláusulas, de alguns dos comandos, ou mesmo de todo o testamento. Por isso que é preciso essa atenção quanto às formalidades. Essas exigências formais, extrínsecas e intrínsecas, elas são formatadas, são exigidas pelo legislador, procurando segurança jurídica na manifestação de vontade. Busca evitar fraudes, busca evitar situações de coação, situações que poderiam provocar uma transferência patrimonial não de acordo com o desejo, a vontade do testador, mas de terceiros. E além dessas exigências formais que nós examinamos em aulas anteriores, referentes à forma, tanto a forma externa quanto o conteúdo do testamento, ainda há aqui uma fase em que se vai aferir a rigidez desse negócio jurídico. Então, mais uma garantia que o legislador julgou pertinente e que entregou ao Poder Judiciário para fazer o exame desta rigidez num procedimento que antecede ainda o cumprimento das disposições. Como veremos, o cumprimento das disposições testamentárias vai se dar lá dentro do inventário e da partilha. Mas antes dele ser encaminhado para ser cumprido dentro do inventário e da partilha, das ações próprias, então, de inventariança e de partilha, da herança líquida, é preciso ainda esta fase de aferição. Quais são os textos legais que tratam disso? O CPC, artigos 1939, 1940, 1966 a 1990. E também o Código de Processo Civil, artigos 735 a 737. Vamos ver aqui aquilo que nós chamamos de teoria fundante, ou seja, aquela base teórica, aquela base explicativa, aquela base que conduz o nosso raciocínio, a nossa compreensão mental desse negócio jurídico. Uma primeira questão aqui, então, nós vamos verificar a execução do testamento. Quer dizer, o cumprimento, a execução das disposições testamentárias. Um primeiro momento, uma primeira fase que temos aqui é a do registro. Vejam, o testamento deve ser registrado. Vamos ver primeiro o testamento público. Esse registro que se fala aqui é o registro que é feito lá no Poder Judiciário, ele vai ser, então, apresentado via um procedimento, mediante uma petição, em que se encaminha o documento ao juiz. E, de acordo com as regras de competência, vimos que
o último domicílio do falecido é que vai servir de referência básica para que se promova então o inventário e a partilha e também esse cumprimento das disposições de última vontade. Então o testamento público ele deve ser primeiro apresentado em juízo. Agora, como é que nós localizamos esse documento? Nós vimos que o testamento público é feito num tabelionato. Portanto, quando alguém morre, já há hoje uma exigência recentemente estabelecida pelo CNJ de que o juiz, no caso do inventário judicial, e o tabelião, no caso do inventário extrajudicial, deve solicitar junto a uma central de registro de testamentos que existe no Brasil, deve solicitar via tudo página eletrônica, via sistema que está na internet, faz uma solicitação para saber se há o testamento público ou cerrado nesta central. Em havendo, vai ser dito em qual tabelionato, e aí então se vai buscar esse testamento. Se eventualmente tiver mais de um testamento, também estará informado lá nessa central, desde que seja o público ou cerrado, que são os que de fato têm um registro quanto à sua existência. O público é mais seguro porque, além da existência dele, temos as disposições, o próprio texto é promovido numa escritura pública. Então, no caso do público, ele é apresentado, uma vez obtida esta cópia lá no tabelionato, ele é então registrado, é arquivado lá na vara onde foi apresentado, na vara judicial, e haverá daí o cumprimento que é feito aonde? Dentro da ação de inventário e partilha. É enviado, portanto, lá para o inventário e partilha, para lá ser cumprido, lá onde estão de tramitação de inventário e partilha. O artigo 736 do Código Civil regula essa matéria, diz o artigo 736 do CPC. Qualquer interessado exibindo o traslado ou a certidão do testamento público, o traslado seria o documento original, aquele que foi feito lá naquele primeiro momento e o testador levou. Se ele forneceu a alguém, a pessoa tem esse documento e já apresenta direto. Agora, se não se tem esse, se vai ao cartório, ao tabelionato, se pede uma certidão desse testamento. E aí então poderá requerer ao juiz que ordene seu cumprimento, observando-se o que dispôs os parágrafos do artigo 735, que nós vamos ver na sequência, porque se aplica também ao testamento cerrado. Então, o registro do testamento público tem esta situação, segue este roteiro, é o mais tranquilo de ser feito, porque há todo um cuidado, desde a sua elaboração até agora, quanto à sua existência e apresentação. Depois, se for um testamento cerrado, há uma situação um pouquinho mais difícil aqui. Vejam que aqui então haverá a apresentação do testamento cerrado. Aqui já temos um problema que precisa ser superado, que é localizar o documento, que existe apenas uma cópia, que é aquela que o testador levou depois que foi cerrado lá pelo tabelião, no cartório onde foi apresentado. Então tem que se ter essa cédula para depois ser apresentada em juízo. E tem que ser apresentado fechado, não pode ser apresentado aberto. Aí então será aberto, será registrado, arquivado e cumprido. É o que dizem ali os artigos 735 e seguintes do CPC. Vejam ali, ó. Recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. E ali vem então as demais orientações sobre o que deve ser feito, né? Tem que ser ouvido o Ministério Público, se não tiver dúvidas, aí então o juiz manda registrar, arquivar e cumprir, conforme está dito ali. Também nós vamos ver que é preciso nomear um testamenteiro, que já pode inclusive ter sido nomeado ali no próprio testamento. Então terá que ser chamada esta pessoa para que ela venha assinar o termo de testamentaria, da testamentaria. Não é testamentária, né? É o termo da testamentaria, não tem testamentaria, não tem aquele acento naquele A lá. Então, isso ali é um texto da lei que traz daquele jeito. Então vejam que
O testamento cerrado também tem essa aferição da sua rigidez, da sua integridade, que será apreciada por um juiz, que vai então ter ali inclusive o próprio Ministério Público, participa, como também participa lá do outro, né, porque se aplica esses parágrafos, conforme vimos no 736. Então aqui temos essas peculiaridades. O testamento cerrado tem essa característica, ele tem que ser apresentado, depois ele vai ser aberto, porque ele está lacrado, que foi lacrado lá pelo tabelião quando da sua elaboração. Depois temos o testamento particular. Aqui então, o que temos? Apresentação, confirmação, registro, arquivamento e cumprimento. Então note que também aparece aqui peculiaridades. A questão da apresentação. Bom, quem tem esse documento tem que apresentá-lo. Vejam que é um documento que não está registrado em lugar nenhum, porque é da sua natureza, o testamento particular. Ele é feito pelo testador, naquele formato que nós vimos nas aulas anteriores, e ele deixa para alguém, então, ser o responsável por sua apresentação depois que o testador falecer. Vejam o que diz o artigo 737. A publicação do testamento particular poderá ser requerida depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário, pelo testamenteiro ou terceiro, detentor do testamento, sem impossibilidade de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la. Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento. Aí, de novo, o juiz vai verificar, vai ouvir o MP e vai confirmar o testamento. Agora vejam que aqui a confirmação deve ser feita por via da oitiva de testemunhas. Aquelas testemunhas que assinaram o testamento, no mínimo uma delas deverá confirmar, senão o juiz não pode confirmar sem que a testemunha confirme. Há uma situação que nós vimos do chamado testamento, que poderá ser feito sem testemunhas, mas deverá ser manuscrito pelo testador e deverá ter uma situação excepcional que ele deve descrever na cela. Não é o caso aqui. Aqui é aquele caso que a pessoa fez o seu testamento por instrumento particular e, portanto, ela tem que ter as testemunhas, deve nomear, deve dar os dados, deve a localização dessas pessoas que testemunharam, para que elas possam agora vir aqui e participar desse procedimento de confirmação. Se não houver nenhuma testemunha, o testamento particular não será confirmado. Há discussões, debates sobre essa questão, dessa necessidade de prestigiar a manifestação de vontade em detrimento da forma. Mas isso sempre é arriscado, porque se há uma certa dificuldade de se saber da veracidade da manifestação de vontade, não parece adequado que se deva dar valor a isso. A pessoa, se quisesse fazer um testamento e manifestar determinados desejos quanto ao seu patrimônio, certamente ela tomaria todos os cuidados para fazer essa disposição. Muito bem, então esse é o registro. Além disso, temos aqui a chamada testamentaria. O que é a testamentaria? Aqui trata-se de um conjunto de funções que são atribuídas ao testamenteiro e que estabelecem um complexo de direitos e deveres para garantir o cumprimento do testamento. Então a testamentaria, ela consiste nesse conjunto de atividades, de tarefas, de condutas que cabem a alguém, no caso aqui o testamenteiro, para que essa manifestação de vontade do testador, para que as disposições sejam realizadas. Ele deve acompanhar, deve agir no sentido de que o testamento se cumpra. Essa matéria, ela tem regulação mais densa no Código Civil. Vejam aqui nos artigos 1976 e seguintes. Vamos ver aqui 1976. Vejam então todo um conjunto de regras que devem ser lidos. Vocês devem examinar esses artigos. Vejam, vamos comentar alguns desses artigos.
O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Então aqui o que vimos é que quem nomeia o testamenteiro é o testador. O testador é que deve indicar a pessoa da sua confiança para que esta pessoa atue, então, depois de sua morte. Pode ser um, pode ser mais de um, pode ser para atuar em conjunto ou separado, como diz o artigo 1976. Também é possível perceber que se o testamenteiro não for nomeado pelo testador, teremos então o testamenteiro dativo. O juiz poderá nomear alguém para que esse alguém atue, então, nesta qualidade de testamenteiro. Está ali no artigo 1984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, 1984. A execução testamentária. Veja então, a execução do testamento. Não se deve confundir essa palavra execução aqui com processo de execução. Aqui a execução significa cumprimento. Compete a um dos cônjuges e, em falta do cônjuge, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Então, com relação à nomeação do testamenteiro, são esses aí os regramentos. Também há uma série de atribuições que competem ao testamenteiro. Vejam então aqui os artigos que regulam essa matéria. 1978. Tendo o testamenteiro a posse e administração dos bens, incumbe-lhe requerer o inventário e cumprir o testamento. Pode ocorrer então que o testamenteiro tenha ficado na posse dos bens e também na administração, o que é possível, de acordo com o artigo 1977, se não houver cônjuge ou herdeiro necessário. É possível que o testador, ele ao nomear o testamenteiro, também determine que ele fique como o administrador da herança, desde que não tenha cônjuge ou herdeiro necessário. Na verdade, o cônjuge atualmente é herdeiro necessário também, portanto há uma certa redundância aqui nesta construção legislativa. O que mais que é importante aqui sobre testamenteiro? São esses dados que são relevantes. É importante que, ao ler aqui os artigos, se perceba que o testamenteiro é o executor do testamento, deve ser uma pessoa natural, maior, capaz, que não tenha conflitos com o testamenteiro, o testador. A nomeação, então, vimos que ela é uma nomeação primariamente do próprio testador, depois tem uma previsão legal, cônjuge ou herdeiro, e depois uma previsão de nomeação de testamenteiro dativo. As obrigações, então, de zelar pelo patrimônio, administrar o patrimônio do testador que tenha lhe dado essa incumbência. Então, vejam também que há aqui no 1987 uma previsão de que terá um prêmio para o testador, mas em determinadas circunstâncias. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio. Então, se ele já é herdeiro ou ele recebe um legado, não terá direito ao prêmio. Que se o testador não houver fixado, será de 1 a 5%, arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Vejam que a ideia é sempre essa, prestigiar a tarefa do testamenteiro. Esse prêmio será pago à conta da parte disponível, quando houver herdeiro necessário. Quer dizer que a parte do herdeiro necessário não pode ser onerada, nem mesmo com esse pagamento para o testamenteiro. Então, com relação
ao testamenteiro, são esses os elementos que devemos fixar. Ele executa o testamento, portanto ele vai dar cumprimento. A nomeação vimos como se dá, as obrigações vimos também, e esses direitos ali que nós falamos. Muito bem, vamos para o item 2.2, inexecução do testamento. Aqui o que temos então é aquela situação em que o testamento não será cumprido, não será, portanto, executado. Vejam que o conceito já nos traz esta visão. Consiste no não cumprimento das disposições testamentárias em razão da ocorrência de situações previstas em lei que afastam sua potência normativa. O testamento, como vimos, é um negócio jurídico no qual o testador vai fazer as suas disposições, vai estabelecer o que ele deseja com relação a seu patrimônio para depois de sua morte, daquela parte que é disponível, que pode ser tudo ou pode ser 50%. Vimos também que existem disposições não patrimoniais. As disposições não patrimoniais, elas são mais valorizadas, porque mesmo em situações em que o testamento não é cumprido na parte das disposições patrimoniais, as extrapatrimoniais se mantêm rígidas e produzem efeitos. Uma outra questão importante aqui é que o não cumprimento ele pode ser parcial ou total das disposições patrimoniais. Pode ser que alguma disposição simplesmente seja tida como inválida, ou nula, ou anulável, e o resto das disposições pode permanecer perfeitamente em vigor. Ou pode ocorrer que todo o testamento não será cumprido por apresentar situações que retiram, então, essa sua potência normativa. O que importa compreender nesses dois grandes blocos aqui que estamos examinando é que a execução do testamento depende ainda dessa série de exames, esse procedimento de registro, esse procedimento de aferição do meio e também do meio externo, né, do invólucro no qual a vontade foi formatada, e também os elementos internos. Então pode ser que todo ele caia e não produza o efeito buscado pelo testador, ou pode ser que alguma cláusula, alguma disposição é que esbarre nessas restrições que retiram a sua potência normativa. Vamos examinar então quais são essas causas que levam ao não cumprimento das disposições testamentárias. Nós temos aqui 4 grandes causas ali que estão arroladas, e também temos uma quinta que diz respeito à redução das disposições. Então vejam que quando falamos em inexecução, parcial ou total, devemos também considerar essas situações, quer dizer, não cumprimento de disposições extrapatrimoniais e patrimoniais. Vimos que as extrapatrimoniais são prestigiadas fortemente e mesmo em situações em que cai o testamento pela presença de alguma causa de não cumprimento das disposições patrimoniais, as extrapatrimoniais se mantêm. Pode ocorrer numa situação de invalidade e de nulidade que as disposições extrapatrimoniais também não vão permanecer. Então, vamos começar com a revogação. O que é a revogação? Aqui, as regras estão dispostas no Código Civil e os artigos devem ser lidos. Vejam que nós temos aqui no artigo 1969, revogação do testamento, artigo 1969 a 1972. Diz os 1969, o testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Então a pessoa fez um testamento público, pode revogá-lo com um testamento cerrado, pode revogá-lo com um testamento particular,
Então, o mesmo modo e forma como se pode fazer, também se pode revogar. Não quer dizer que se fez um testamento público vai ter que revogar com outro testamento público. Não. Pode fazer a revogação recorrendo às outras formas, se entender, de assim agir. Vimos também no 1970 que essa revogação ela pode ser total ou parcial. Significa que se há um testamento e a pessoa faz um outro, ela pode revogar apenas uma parte daquele primitivo. Diz o parágrafo 1 de 1970, se parcial ou se o testamento posterior não tiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Aqui é importante, para se saber se a pessoa quer revogar um testamento anterior, ela tem que dizer isso no testamento posterior. Tem que, portanto, deixar lá de forma clara, grifado no testamento revogatório, que ele revoga expressamente toda e qualquer disposição testamentária anterior, se esse for o desejo, naturalmente, do testador. Se ele fizer um testamento, depois fizer um outro, depois fizer um outro, e eles não forem antagônicos, se não houver ali conflitos de disposição, então, neste caso, prevalece os 3 testamentos, como se fosse um único, né? De tal maneira que cabe ao testador tomar esse cuidado, se acautelar, quando for fazer mais de um testamento, talvez seja mais prudente sempre revogar todos os anteriores e fazer um novo com as disposições novas, tal, até para demonstrar que tem consciência do que está fazendo. Vejam ainda 1971, a revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra, que prevê, portanto, a revogação, caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. Então, neste caso, o testamento revogatório, ele não se implementa porque houve uma caducidade. Nesse caso, essa disposição revogatória, ela se mantém e o testamento anterior também não é cumprido, nem esse e nem o outro, pela disposição legal que ali estamos examinando. Agora veja, não valerá, quer dizer, veja só, a revogação produzirá seus efeitos. Então, mesmo que o testamento que prevê a revogação, ele não se execute por caducidade. Agora vejam, a revogação não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. Então, se eventualmente o testamento revogatório for anulado, por essas razões que estamos ali examinando, do 1971, o que acontece com a revogação do anterior? Também não vale. Então, o anterior, ele volta a valer. O anterior, ele vai, portanto, produzir seus efeitos. Vejam como é interessante considerar essa situação regulada pelo legislador, prestigiando sempre a vontade que parece mais clara aqui nessa situação apresentada nessa regulação. Também sobre o 1972, o testamento cerrado, que eventualmente seja aberto ou dilacerado pelo próprio testador, se tem como revogar. Se o testador pega aquele testamento cerrado que ele fez lá no tabelionato, que ele aprovou lá no tabelionato e houve lá então esse cerramento dele. Se ele pega ele mesmo, ou manda alguém pegar e rasgar, ou manda abrir, nesse caso então está revogado. Se esse testamento cerrado for apresentado depois em juízo, ele não vai ser confirmado, ele não vai ser, portanto, registrado, ele vai ter tido como revogado. Então, eis aí a revogação do testamento como uma situação de não cumprimento do próprio testamento. Depois temos o rompimento, do artigo 1973. Aqui, então, 3 artigos dizendo: sobrevindo descendente sucessível ao testador que não o tinha ou não conhecia quando testou, rompe seu testamento em todas as disposições, desde que esse descendente sobreviva ao testador.
Então notem que aqui o prestígio é do descendente. Se a pessoa fez um testamento, não tinha um descendente, ou não conhecia, desconhecia a existência de um descendente quando fez o testamento. Aí ele morre e aparece esse descendente. O que acontece com o testamento? Se tem como rompido. É uma espécie de revogação presumida. É isso que diz ali o 73 e também o 74. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. É importante essa cláusula. A pessoa não sabe que tem herdeiros necessários, outros. Tem uns, mas não sabe que tem outros. Faz um testamento. E se ele desconhece, então presume-se que ele não faria essa disposição se soubesse. Agora vejam, 1975, não se rompe se o testador dispuser de sua metade, não contemplando o herdeiro necessário de coexistência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Então, se ele não contempla os herdeiros necessários, sabendo que existem tais herdeiros necessários, ele então diz claramente que não quer que eles recebam esses benefícios. Então, não se rompe, o testamento vai ter validade. Se o testador dispuser da sua metade disponível, não contempla os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte, que é a parte disponível. Então, eis aí o rompimento. O rompimento quer, na verdade, prestigiar os descendentes, proteger esse grupo familiar mínimo que são os ascendentes e os seus descendentes, os genitores e seus descendentes, de tal maneira que com isso se protege então esses herdeiros legítimos necessários. Depois nós temos ainda a questão da caducidade do artigo 1939. Vejam aqui, vamos buscar aqui o 1939. E que diz o 39? Caducará o legado. Vejam, então, são várias situações. Se depois do testamento o testador modificar a coisa legada. Segundo, se o testador qualquer título alienar no todo em parte a coisa legada. 3, se a coisa perecer ou for evicta. 4, se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do artigo 1815. Aquele caso, então, da exclusão, da perda da vocação hereditária, se o legatário falecer antes do testador. Então, notem que a caducidade, ela tem como consequência essas situações que podem ser objetivas ou subjetivas. Objetivas quando diz respeito à coisa, ao objeto, e subjetiva quando diz respeito ao próprio legatário, aquele que é beneficiário pela disposição. Então, eis aí esta situação de caducidade. E, finalmente, vamos para a situação da invalidade. O que é a invalidade? A invalidade é aquela situação em que não se cumpriram aquelas regras essenciais da elaboração dos negócios jurídicos. Pode ser tanto nulidade quanto anulabilidade. Nulidade é aquela situação em que não se convalida o defeito. Alguém que era incapaz para fazer o testamento, não tinha rigidez mental, não tinha discernimento para fazer e fez. Nesse caso, então, se tem a nulidade. Anulabilidade quando há uma situação de vício da vontade. Portanto, nesse caso da anulabilidade, é possível que a disposição venha a ser considerada como válida, dependendo do tempo que transcorrer. Então, a teoria da invalidade também se aplica aqui no testamento. Vejam agora a redução das disposições testamentárias. O que é isso? É quando se faz uma disposição para além da parte disponível. Quer dizer, o testador ele está limitado à parte disponível, está limitado àqueles 50% se tiver herdeiro legítimo necessário. Então, diz o artigo 1966, o remanescente, se a pessoa fez disposição testamentária, mas não foi até a sua parte disponível, não foi o total da parte disponível,
Então, aquilo que remanescer da parte disponível sem disposição pertencerá aos herdeiros legítimos. Agora, se tiver disposição que excede a parte disponível, reduz-se até o limite dela, de conformidade com os parágrafos que são constantes lá dos artigos 1966 e seguintes do Código Civil. O importante aqui na redução das disposições testamentárias é perceber que se protege a legítima quando há um excesso da parte disponível e também, de uma certa forma, se prestigia a herança legítima, porque quando não há a disposição sobre o total da parte disponível, quem é que vai recolher o que sobra, o que sobejar? Os herdeiros legítimos, o que demonstra também que há ali um prestígio da sucessão legítima. Então vejam que aí estão então expostas as situações que devem ser consideradas quando do cumprimento do testamento. A necessidade de aferição da rigidez pelo registro, a necessidade de ter um testamenteiro para ser o responsável pela condução do seu cumprimento, da sua execução. Esse testamento será cumprido lá dentro da ação de inventário e partilha. Também a possibilidade de várias causas concorrerem e atuarem, retirando a potência das disposições propostas pelo testador. Aqui então encerramos essa exposição, vamos agora para a atividade de síntese da videoaula. Vocês utilizam o plano de ensino, que ficará disponibilizado a partir de agora, e também devem fazer uma análise dos textos do manual indicado, produzindo, portanto, uma síntese própria, com palavras próprias, facilitando então o entendimento. Depois, num segundo momento, na aula de hoje, vamos para o questionário de fixação. Voltaremos depois para fazermos os comentários sobre essas questões, então, que serão respondidas, e também sobre o caso real selecionado para a aula de hoje. Bons estudos a todos, até mais.